Fala galera, meu nome é Karan, aqui do canal Dev Investidor, e hoje a gente vai dar início à aula 2 do curso Full Stack JavaScript, módulo Backend, e nessa aula a gente vai se conectar com o MongoDB Atlas. Vem comigo? Então vamos lá pessoal, antes de a gente começar eu tenho que fazer aquele pedido básico para que vocês se inscrevam aí no canal, ativa o sininho para estar recebendo as notificações. Fazendo isso vocês ajudam no engajamento desse vídeo. Para quem já é da casa não precisa porque já se inscreveu, mas para quem não é ainda eu peço essa gentileza, beleza? Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai se conectar com o MongoDB Atlas e a gente tem alguns objetivos para a aula de hoje, né? Para o conteúdo da aula de hoje. Então vamos primeiro acompanhar esses objetivos, né? Então hoje a gente vai explicar os benefícios do banco NoSQL, criar uma conta no MongoDB Atlas, apresentar as limitações, criar e configurar o banco e conectar a aplicação ao banco criado, beleza? Antes de a gente ir para o conteúdo em si, eu só reforço vocês que o conteúdo das aulas eles vão estar disponíveis no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que vai direcionar lá para um post no blog Dev Investidor. Então todo o conteúdo de apoio vai estar contido aqui, junto com o vídeo também, tá certo? E além disso, algo que é bem importante também eu repassar para vocês, eu criei um repositório lá no GitHub, que também vai estar disponível aqui nessa página, que é o repositório curso Full Stack Back Aulas, tá? Então aqui, pessoal, eu vou colocar todas as aulas através de pastas, de maneira muito simples, tá? Então aqui a princípio não tem nada porque eu vou ir liberando essas aulas de acordo com as gravações, tá certo? Então, só para que vocês consigam visualizar o que significa isso, ó, eu criei esse repositório, né? Curso Full Stack Back Aulas, e aqui eu vou colocar em cada pasta o código fonte final de cada aula. Então, dessa maneira, vocês conseguem acompanhar de forma mais assertiva tudo o que está sendo feito aqui, tá certo? Então, precisava dar esse avisinho para vocês. E agora, em seguida, a gente vai entrar na aula em si, tá certo? Então, primeira coisa, pessoal, vamos entender um pouquinho do banco NoSQL. O que é o banco NoSQL, né? Que significa um banco não relacional, não SQL. Para quem vem no universo do SQL, eu aprendi SQL lá por volta do ano 2008, 2009, fiz um curso muito bom pelo Geração Tech e trabalho com SQL ainda nos dias de hoje, tá? Então, a proposta do banco NoSQL é um pouco diferente do banco SQL, né? E até a complexidade não é um pouco menor. A curva de aprendizado de um para o outro é muito diferente, tá? Então, num banco SQL, a gente tem um acoplamento muito forte. Então, a gente vai ter tabelas, essas tabelas vão ter chaves primárias, chaves estrangeiras, constraints, né? Então, a gente tem um acoplamento muito forte. E isso nos traz uma série de benefícios, mas também, em compensação, traz alguns malefícios. Esse acoplamento, ao mesmo tempo que nos traz uma integridade, ele também traz uma complexidade. Então, muitas vezes a gente precisa fazer algumas consultas um pouco mais complexas, como, por exemplo, fazer o relacionamento de uma venda com os itens, e esses itens estão associados a um produto, e esse produto está associado a um grupo, e esse grupo está associado a um CBO, né? Então isso tudo vai gerando uma complexidade na hora de a gente trabalhar com isso. Então o SQL em si nos traz esse acoplamento, essa integridade mais eficiente, porém ele traz um ônus, né? Que é essa parte mais complexa. Quem já trabalha com SQL sabe do que eu estou falando, tá? Eu já fiz algumas consultas assim, pessoal, para conseguir extrair algumas informações, consultas aí com mais de 500 linhas. Isso tudo para conseguir extrair a informação que eu preciso. Já no banco NoSQL, a gente consegue acessar e gerenciar essas informações de forma mais eficiente. Caramba, é bala de prata? Atende tudo? Ao meu ver, não. A gente tem que avaliar cada situação. Quando a gente trabalha com apenas o armazenamento de informação, sem a necessidade de ter uma integridade muito grande, eu vou para o caminho do NoSQL. Caso a gente precise de uma integridade, de um acoplamento forte,
daí eu vou para o banco SQL, né? Então no banco SQL a gente tem inúmeras opções aí, a gente tem o MySQL, Postgres, Oracle, tá? Então a gente tem uma infinidade de opções. E aqui eu faço essa breve introdução para que a gente consiga entender um pouquinho de um e um pouquinho do outro, tá certo? Então, o que significa um banco NoSQL? Um banco NoSQL ele trabalha com uma estrutura de armazenamento chamada JSON, né? Objeto JavaScript, né? E aqui na tela a gente vai conseguir visualizar isso de maneira mais fácil. Bem, no material de apoio aqui a gente tem o MongoDB Atlas, que a gente já vai chegar aqui, a gente tem o Mongo Compass. O Mongo Compass, ele é um gerenciador de banco de dados, tá? Assim como a gente tem os gerenciadores de banco de dados para bancos SQLs, a gente tem também os gerenciadores de bancos de dados para bancos NoSQL. E o MongoDB Compass, ele é um gerenciador, tá? Então por aqui eu consigo fazer a conexão de vários bancos e aqui eu estou conectado num banco lá no MongoDB Atlas, tá? Então olha só que bacana isso aqui, pessoal. Aqui eu consigo ver as minhas bases, né? A minha base de dados, CRUD, traço, Node, TypeScript, e as minhas tabelas, né? Os meus esquemas. Aqui a gente muda um pouquinho, em vez de a gente falar que é uma tabela, a gente fala que é um esquema. E aqui eu tenho os usuários e as tarefas. Então aquilo que a gente visualizou lá na aula 1 está armazenado aqui nesse banco. E aqui a gente tem uns esquemas. Os esquemas é onde a gente vai armazenar cada entidade. Então eu tenho uma entidade aqui usuário e eu tenho uma entidade tarefas. Na entidade usuário, se a gente acessar aqui, a gente vai ver que ele tem uma estrutura a gente tem uma estrutura JSON aqui, né? Então se a gente vir aqui, ó, e editar, eu consigo já editar por aqui, tá? Para quem não sabe o que é JSON, pessoal, eu vou aqui dar um Google só para a gente conseguir visualizar, tá? Objeto JSON. Um objeto JSON é basicamente isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, isso aqui é um objeto XML, que é um pouco mais antigo. Depois veio um objeto JSON, que bacana, eu abri um post que não tem... Ah, tá aqui, ó. Tem um objeto JSON aqui. Então, é uma representação, é uma forma de a gente armazenar a informação. Então, a gente tem XML, a gente tem JSON, a gente tem também o YML, que é uma outra representação bem bacana e bem interessante também, tá? Então, quando a gente trabalha com o banco NoSQL, ele armazena esses objetos como sendo um objeto JavaScript, tá? Então, o que a gente está visualizando aqui pelo MongoDB Compass é justamente isso, é um objeto JSON que foi armazenado dessa maneira. E por aqui eu consigo fazer todos os filtros numa sintaxe própria do JavaScript. Então, no universo do JavaScript, hoje a gente está trabalhando com um sistema 100% JavaScript, tanto no back-end quanto no front-end e também nessa parte de armazenamento da informação. Então, olha só, através de uma única linguagem, eu consigo fazer todo o gerenciamento da minha aplicação. Então, isso nos traz uma série de benefícios, principalmente na questão de desenvolvimento. Quando a gente trabalha com um banco SQL, é muito comum a gente ter aquela figura do DBA, que é o cara que gerencia o banco de dados. Então, a gente tem que ter grupos específicos que dominam certas tecnologias. Então, se a gente for olhar para o universo do Java, a gente vai ter um banco Postgres, por exemplo, que é um banco SQL, muito robusto, por sinal. Daí, na parte do back-end, a gente vai trabalhar ali com Spring, Hibernate e JPA. Então, aqui a gente já vê a complexidade entrando. Então, a gente tem que ter alguém que saiba SQL, a gente tem que ter alguém que saiba Java e tem que ter alguém que saiba o Hibernate junto com o JPA, que é um mapeamento específico ali, ele é um ORM que trabalha com isso. E no front-end a gente vai trabalhar ali com HTML, JavaScript e CSS. Percebe a complexidade envolvida por trás disso tudo? Quando a gente consegue trabalhar com um sistema 100% JavaScript, alguém que conhece o JavaScript ele vai conseguir lidar com todos os cenários, seja ele front-end, back-end, né, ou até mesmo na manipulação dessa informação. Então, ele nos traz esse benefício, né?
tudo são flores? Não, nem tudo são flores. A gente tem algumas complexidades por trás disso aí que a gente vai entender um pouco melhor no decorrer desse curso, tá certo? Bem, depois de a gente fazer essa breve introdução do que é um banco NoSQL, qual os benefícios, os malefícios a gente vai entender um pouquinho no decorrer desse projeto, tá? Eu costumo dizer que mais importante do que falar é mostrar. Então, é colocando a mão na massa que a gente vai entender a diferença de um para o outro. É importante sim a gente entender o teórico, mas é também importante a gente fazer na prática, né? Então, segundo passo aqui, a gente tem que criar uma conta no MongoDB Atlas. O MongoDB Atlas, ele é uma cloud onde ele permite que a gente crie o nosso banco, tá? E faça todo o gerenciamento por ali. Então, qual que é o bacana do MongoDB Atlas? De maneira gratuita, eles disponibilizam 500 megas para armazenamento de informação. Eu poderia também estar armazenando uma base local, porém, eu achei melhor já utilizar o MongoDB Atlas pensando já no futuro. Lembrando que a nossa última aula vai ser um módulo surpresa, então quem vai escolher o que a gente vai fazer nesse módulo surpresa são vocês. Aceito sugestão. Eu defini algumas sugestões lá na aula 1, né, na aula de apresentação, mas fica ao critério de vocês o que será desenvolvido nessa aula. E uma das propostas é justamente pegar essa aplicação que a gente está desenvolvendo e disponibilizar através de algum servidor remoto. Então a gente vai conseguir acessar através do Heroku, né? O que significa isso? Através de um www.aplicaçãocaram.com.br eu vou conseguir acessar essa aplicação de qualquer parte do mundo. Então a gente vai publicar essa aplicação. Então essa é uma das possibilidades que eu disponibilizei para vocês, que é concluir o desenvolvimento desse curso e depois disponibilizar através de algum servidor cloud. E o MongoDB Cloud, já tendo o nosso banco num servidor remoto, fica muito mais fácil depois de a gente publicar, tá certo? E ele tem uma integração muito bacana com o Heroku, que é uma ferramenta que permite essa publicação de maneira gratuita também. E até se vocês optarem para que eu faça essa publicação, eu vou fazer essa publicação utilizando o Heroku, se conectando com o MongoDB Atlas. Eles têm uma integração assim fantástica, uma velocidade assim incrível. Tem um cliente meu hoje que está utilizando a hospedagem do Heroku junto com o MongoDB Atlas e atende de forma fenomenal, beleza? Então tá, então a gente tem que criar aqui uma conta no MongoDB Cloud. Vai ser um desafio para mim aqui, porque faz um tempinho que eu não faço isso, mas em conjunto aqui a gente vai fazer essa tarefa, tá? Então, pessoal, eu criei um e-mail só para isso. Tá? Então eu criei o e-mail aqui, até deixa eu ver que e-mail que é aqui, ó. Eu criei o e-mail cursofullstackjavascript@gmail.com. Vocês podem criar um e-mail de vocês ou podem utilizar o e-mail próprio de vocês para estar realizando esse cadastro aqui no MongoDB Atlas, certo? Então vamos fazer isso. Clicando aqui no link que eu disponibilizei para vocês, eu vou ter aqui o MongoDB Atlas. E aqui eu tenho a opção Try Free. Vamos lá. Beleza. Get Start Free. Eu acho que é aqui. Vamos lá. Nome da companhia opcional. Você vai usar o MongoDB. A gente está aprendendo aí. O MongoDB. E-mail. Vamos colocar esse e-mail aqui. Opa. Esse e-mail que a gente criou. First name, vamos colocar aqui dev, investidor. Password, vamos colocar aqui um password. Opa. Vamos aceitar os termos e vamos entrar aqui de maneira gratuita. Inclua um arroba no endereço de e-mail. Opa, mas é claro, eu não copiei aqui. Vamos copiar aqui o e-mail correto. Curso Stack Controls. Eita. Agora foi. Vamos ver. Curso Stack javascript@gmail.com. É isso aí. Vamos startar.
Vamos lá, está criando a nossa conta. Provavelmente a gente vai receber um e-mail. A gente vai ter que fazer o aceite ali pelo e-mail, né? Espera aí que a internet tá meio da Xuxa. Vamos ver se eu tô com a internet aqui, porque minha internet ultimamente está difícil. G1, beleza. A internet está funcionando. É isso aí, pessoal. Gravar aula é isso. Às vezes a gente espera uma coisa e dá algum probleminha aqui, a gente tem que aguardar. Qualquer coisa eu vou fazer um corte nesse vídeo e depois a gente volta quando concluir. Ó, só foi eu falar. MongoDB Cloud está carregando aqui. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Se hidratem, por favor, é importante. Ai, ai. Então vamos lá. Se conectamos aqui. Organização, vou deixar assim. Project Name. Aqui a gente vai definir o nome do nosso projeto. Então aqui eu vou colocar curso Full Stack. Qual sua preferência de linguagem? Então eu vou colocar aqui que é JavaScript. Vamos colocar um continue. E aqui a gente já tem acesso à tela inicial do MongoDB Atlas. Provavelmente eu recebi um e-mail aqui. Ó, MongoDB Atlas. Show de bola. Vamos dar continuidade aqui. Então, só que bacana. Aqui, o primeiro passo é selecionar um cluster, né? Um cluster é um local onde vai ficar armazenada a nossa base de dados. Então, o bacana aqui do MongoDB Atlas, agora ele disponibiliza até 3 servidores diferentes. Tu pode armazenar na AWS, na Azure ou no Google Cloud. Antes ele não tinha essa possibilidade de tu escolher o provedor. Agora eles já estão te dando essa opção, né? Mas a princípio aqui eu vou escolher na Amazon mesmo. Eu vou deixar a opção default aqui. E olha só que bacana. Aqui ele pede para tu selecionar qual cluster de configuração, né? O cluster gratuito, que é onde a gente tem acesso, ele disponibiliza 502 megas de storage. 512 megas de storage é mais do que suficiente para a gente ter uma aplicação com um volume não tão grande de dados. Às vezes a gente acha que 512 megas é pouco, mas se tratando de um objeto JavaScript, é muita informação, tá, pessoal? É bem difícil a gente conseguir chegar nesse número. Mas é claro, se a gente trabalhar com uma aplicação aí no ambiente de produção, com um volume grande de dados, a gente vai precisar de um storage um pouco maior. Daí a gente vai ter que pagar, obviamente, né? Então, beleza. Região, aqui ele define alguma região. Aqui é a região onde vai ficar o cluster, né? Aqui ele colocou a Ásia. Engraçado, porque normalmente ele vem por default aqui o norte da América, a Virgínia, porque normalmente é o espaço do cluster mais barato, mas já que ele veio aqui na Ásia, vamos deixar o nosso cluster lá na Ásia sem problema nenhum. Não vou alterar isso aqui, mas eu poderia alterar se fosse o caso. Ele tem algumas opções aqui, né? Isso aqui só para que vocês entendam, tá, pessoal? Eu estou criando esse cluster num provedor da Amazon, que é um provedor super robusto e confiável, e eu estou armazenando essa informação num cluster na região que está lá na Ásia, ou seja, essa minha informação ela vai ser armazenada lá na Ásia. Eu poderia também alterar esse local aqui para a Europa, Alemanha, né? Então é importante que vocês saibam isso. É muito comum quando a gente trabalha com um sistema em produção de a gente ter um espelhamento de região, né? Então eu posso ter a mesma informação armazenada em 2 regiões diferentes. Eu posso ter lá nos Estados Unidos, na Ásia e na Alemanha. Caso, por algum motivo, esse servidor fique fora do ar, eu vou para esse servidor aqui. Então isso nos traz uma segurança e uma integridade maior, né? E mais eficiente. Então beleza, agora eu vou fazer um build aqui no meu cluster. Aqui eu vou definir um método de autenticação com o meu servidor. Então aqui username eu vou colocar dev investidor. Password
Password, vamos ver como é que eu vou colocar esse password. Eu vou colocar aqui o password devinvestidor arroba contém especial caracteres. Vamos colocar devinvestidor 17 também março, janeiro, fevereiro, março do 3 de 2021. Beleza? Vou até colocar isso aqui num arquivo só para a gente não esquecer. Devinvestidor. Beleza. Vamos criar então o usuário. Bacana. Criei o usuário. Agora, habilite network. Tá. Essa visualização que a gente está acompanhando aqui, ela mudou um pouquinho desde a última vez que eu fiz, mas não tem problema. Cloud between enable access network you need right. Tá, acho que é esse cara aqui. IP acesso list enable acesso from IP. Tá, isso aqui basicamente ele está perguntando de que maneira que eu vou me conectar com o meu cluster, né? Eu vou me conectar localmente. Então aqui a gente vai liberar acesso a todos ao IP de qualquer local do mundo. Então é um pouco arriscado isso, mas eu vou tentar concluir isso aqui e depois a gente faz essa liberação em outra tela que ele disponibiliza acesso, apesar que ele está pedindo para que eu informe, né? Tá. Pessoal, eu vou fazer um pequeno corte no vídeo só para entender um pouquinho melhor, porque a interface mudou e isso aí acontece. Eu já volto logo em seguida, beleza? Voltamos, imprevistos acontecem, então super comum, tá? E talvez aconteça novamente nesse vídeo. Bem, pessoal, o que acontece? Esse modelo de conexão aqui, primeiro, eu posso liberar o acesso local, que é o nosso caso, a gente vai estar acessando localmente esse servidor lá no MongoDB Atlas. E aqui o Cloud Environments a gente vai utilizar para quando essa aplicação já estiver publicada, tá? Então, para o nosso caso aqui, eu vou selecionar essa opção de My Local Environments e aqui eu vou liberar quais IPs vão ter acesso a essa... Quais IPs vão ter acesso a essa aplicação, né? Então aqui eu poderia colocar o meu IP interno, o IP da minha máquina, porém eu vou colocar liberando acesso a tudo, tá? Isso aqui não é indicado a uma aplicação que esteja em ambiente de produção, mas a nível didático a gente vai fazer dessa maneira, tá? Para que a gente libere acesso a tudo, a gente vai colocar aqui, ó, 0.0.0.0/0 e aqui eu vou colocar uma descrição, liberando geral, beleza? O que significa isso? Qualquer IP, em qualquer lugar do mundo vai ter acesso a essa nossa base de dados se a pessoa tiver os dados de conexão, tá certo? Isso é bem importante, tá? Então, quando a gente define o IP para uma aplicação em produção, por exemplo, é importante que a gente faça essa liberação de IP de maneira específica para que seja mais seguro, né? Não faz sentido a gente liberar acesso externo a todo mundo, sendo que somente a aplicação deveria se conectar com o nosso banco. Então a gente faz um acesso específico. Nesse caso aqui, para fins didáticos, a gente está liberando tudo. Então vamos liberando geral, é isso aí, e vamos continuar. Beleza. Agora a gente está pedindo aqui para criar a conexão, né? Vamos ver qual opção a gente vai escolher aqui. Connect your application. É isso que a gente precisa. Eu quero conectar a minha aplicação a esse cluster, né? Escolha seu drive. No nosso caso, sim, é o Node.js. Então aqui ele até já disponibiliza
um código para a gente ter acesso ali. E eu vou continuar. Show de bola, foi completado. Vamos visualizar o nosso cluster. O nosso cluster, normalmente ele demora um pouquinho para criar, mas dessa vez ele já foi rápido. Então criamos o nosso cluster. Agora, depois que a gente criar o nosso cluster, a gente precisa criar a nossa collection, que é criar o nosso banco em si, né? Então, dentro de um cluster, posso ter N collections, né? Então, vamos visualizar aqui as collections. Carregando. A princípio, eu não tenho collection nenhuma. Agora, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o Mongoose já cria essa coleção de maneira automática. Vamos ver aqui. Overview. Cluster. Deixa eu só verificar aqui. Na minha colinha, tem uma colinha aqui no meu monitor, por isso que de vez em quando eu olho para cá, tá, pessoal? Cluster. Beleza. Certo, vamos lá. Vamos fazer aqui um connect. Tá? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou me conectando com esse cluster. Tá? Então, eu vou clicar aqui para Connect Your Application. E aqui ele disponibiliza esse código aqui, tá certo? Aqui tem o password, né? Antes de a gente fazer essa conexão, a gente tem que dar uma olhadinha aqui nos acessos, só para a gente confirmar. Database Access, Dev Investidor, ok. Deixa eu até conferir aqui. Network Access, liberando geral. Deixa eu confirmar aqui com a minha colinha. É isso aí. Advanced, aqui não precisa. Tá. Agora em Cluster, a gente vem aqui. E vamos se conectar então. Conecta sua aplicação. Vamos copiar isso aqui, tá? Copiando isso aqui, pessoal, olha só que bacana. Agora a gente vai abrir o nosso Visual Studio. Tá? Aqui, galera, a gente vai criar um método chamado... Primeiro método init mongoose. A gente vai iniciar o nosso mongoose. Isso aqui ele vai ser do tipo void, não vai retornar nada, tá? E aqui eu vou fazer o acesso à variável mongoose, tá? Ponto set e run validator igual a true. Beleza? Mongoose aqui é em letra minúscula, tá? E aqui eu tenho que fazer a importação, né? Então a importação aqui é... Às vezes, tá, pessoal? A ferramenta aqui já identifica de maneira automática, mas às vezes ele se perde. Então, isso aí... De vez em quando a gente vai ter que fazer dessa maneira, tá? Então eu estou importando o Mongoose do Mongoose, tá certo? Então agora ele já conseguiu identificar isso aqui. E eu vou colocar o init mongoose aqui. This.init mongoose chamando, tá? Então no construtor da classe app, ele vai chamar primeiro esse método aqui, fazendo um run validator igual a true. Esse run validator igual a true é uma configuração que se faz necessária para que as validações do esquema funcionem de maneira correta, tá? Então essa é a primeira configuração que a gente tem que fazer. A segunda configuração que a gente tem que fazer também vai ser um método do tipo privado. A gente vai criar um método aqui para se conectar no database, tá? Então, connect database. Também vai ser do tipo void, não vai retornar nada, tá? E aqui eu vou pegar um trechinho de código que eu coloquei aqui no nosso link de referência
que é esse acesso aqui, tá? Então vamos dar um Ctrl C aqui. Eita, trouxe os números ali também. Veio 2 vezes, na verdade, né? Então tá, olha só que bacana isso aqui. Connect Database. Aqui eu vou chamar esse método também, this.connectDatabase, beleza? Aqui eu estou chamando a biblioteca do Mongoose e eu estou dizendo para se conectar. E aqui tem um X. Esse X é os dados de conexão que estão lá no MongoDB Atlas. Aqui eu defino algumas configurações que se fazem necessárias. Tá? Essas configurações, pessoal, todas elas se encontram na documentação do Mongoose. Então, por aqui mesmo, eu consigo visualizar a documentação, olha. Connections Doc. Tá? Então aqui a gente consegue entender o que significa cada parâmetro daquele. Tá? Cada parâmetro daquele tem um propósito específico e na documentação a gente consegue ver e entender tudo isso. Não vou explicar um por um porque eu não acho necessário. Caso vocês queiram saber, basta vocês acessarem a documentação que vocês conseguem identificar. Tá certo? Aqui, então, a gente tem várias formas de conexão com Node, com PHP, com Python, e cada uma delas vai ter uma forma específica de acesso. No Node, a gente vem aqui e seleciona a versão e copia esse carinha aqui, tá certo? Copiando esse cara aqui, eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó, Ctrl V. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para ele se conectar lá no MongoDB, Dev Investidor, Password e no cluster específico, tá certo? Algo que está um pouquinho diferente aqui é que ele está se conectando aqui esse My First Database. Então a gente vai ter que criar essa database primeiro, para depois colocar a database aqui, tá? E o password a gente tem que também gerar um password. Então vamos em partes. Vamos primeiro para a parte de segurança. Parte de segurança eu vou editar isso aqui. E no password, se eu não me engano, a gente colocou aquele password, né? A gente colocou o password dev investidor 17032021, mas se eu não me engano tem uma forma de gerar o password de forma automática aqui, ó, auto-generate, né? Então ele gerou esse password doido aqui e esse password doido que eu vou colocar lá. É mais seguro, né? Então vou colocar esse password aqui, tá? Então legal, gerei o password, então aquele password anterior já não vale mais. Ele vai poder ler e escrever em qualquer database. Poderia definir qual que ele não poderia também, né? Vou atualizar o usuário. Bacana. Então, eu posso ter vários usuários aqui, pessoal. Usuários específicos de acordo com cada permissão. Vamos acessar o nosso cluster. Agora eu tenho que criar o meu database, que é o que ele aparece aqui, ó. My First Database. Então, vamos criar esse database agora. Ele está até carregando aqui o nosso cluster. Vamos acessar o nosso cluster agora. Real Time, Metrics, Collections. Agora eu preciso criar a minha database, né? Vamos criar agora a nossa collection, né? O nosso banco de dados. Então vou clicar aqui nessa opção e vou definir o nome do database. O nome do database eu vou colocar como curso JavaScript e collection name seria o nome de alguma coleção que a gente vai ter aqui, né? Então eu vou colocar aqui a nossa coleção de usuários para ele já criar. Apesar que o Mongoose ele já cria isso de maneira automática para a gente, tá? Vamos dar um create. Então ele está criando aqui a coleção, então ele já criou a conexão curso JavaScript com a collection usuário. A princípio não tem nada, né? Então vamos agora colocar aqui, ó. Aqui, então o nome vai ser curso JavaScript. Curso JavaScript. Beleza? Então, vamos só revisar o que a gente fez aqui. A gente criou um cluster, que é onde vai ficar a nossa informação armazenada. Dentro desse cluster, a gente criou uma coleção, que seria como se fosse um banco de dados. E dentro dessa coleção, a gente criou uma tabela, né, que é a tabela de usuários ali. Então, toda a informação ela vai ser dividida basicamente em dois esquemas. No esquema usuário e no esquema tarefa, tá certo?
Inclusive eu tenho aqui um outro cluster que eu vou mostrar para vocês, ó, como é que ele está. Esse é o cluster do nosso projeto Final, né? Só para que vocês consigam visualizar. Olha, já tem aqui as tarefas e os usuários, então eu já consigo visualizar tudo por aqui. Só que aqui ele está com outra conta, e eu achei melhor a gente criar do zero para que vocês conseguissem acompanhar todo esse processo de criação, né? Então, beleza. Fiz a conexão por aqui, agora vamos testar para ver se vai funcionar o nosso acesso aqui. Yarn dev e já conectou ou não conectou? Vamos ver. Acesso não existente. Mongo erro. Módulo export está com uma dependência circular. Dependência circular. Então alguma coisa não está certa. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu consultar aqui. Certo, está com uma dependência circular. Vamos tentar identificar aqui o que está acontecendo, galera. Dependência circular. Vamos voltar aqui para o nosso cluster. Eu vou clicar aqui em Connect. Connect your application. My first database. Não. Pessoal, olha só que bacana. Ou não tão bacana assim, né? Eu tenho um projeto modelo. E nesse projeto modelo está rodando tudo 100%. E por algum motivo, quando fui gravar essa aula para vocês, ele deu essa exceção de mongo erro referência circular. Após algumas pesquisas na internet, eu consegui identificar que erro que é esse, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. E é até bom que isso aconteça no decorrer do curso, porque aqui a gente consegue ver algumas dificuldades e como que a gente faz para resolver essas dificuldades, né? Para resolver essa dificuldade, eu peguei esse warning aqui, joguei no Google. E após pesquisar em alguns fóruns, eu vi que esse aí era um problema relacionado às dependências, né? Algo muito curioso é que no package.json do meu projeto referência, ele está exatamente igual, porém ele não apresentou esse problema. Então, após algumas tentativas, eu consegui identificar o porquê dessa mensagem. E eu consegui resolver isso fazendo algo muito simples, tá? Que foi entrar aqui no package.json. Quando a gente está startando a aplicação do Nodemon, ele falou que pegou a dependência 2.0.7. Só que olha que curioso, no Nodemon a gente está pedindo para ele utilizar o 2.0.6, só que tem esse caracterzinho a mais, né? Então ele pegou uma versão acima, não deveria, mas enfim, eu vou tirar esse caractere aqui do Nodemon e vou também tirar esse aqui do Mongoose. Tá, para que ele pegue exatamente aquela versão. Então, vou salvar isso aqui. Tá? Então, teve uma alteração pequena no projeto. Quando vocês importarem esse projeto, não vai ser necessário fazer essa importação, porque eu já vou lá atualizar o template para que ele fique de maneira correta. Mas eu acho interessante apresentar isso para vocês para conseguir identificar essas dificuldades que eventualmente aparecem e como que a gente faz para resolver. Tá? Então, beleza. Atualizei isso aqui, agora eu vou lá no Node Modules, vou apagar ele e vou colocar aqui para fazer um novo yarn. Então agora eu estou baixando as dependências aqui, coloquei ali o acesso, assim como já estava antes, né? Só para recapitular, a gente aqui está acessando aquele cluster com a senha que a gente definiu de maneira aleatória e estou acessando esse banco aqui, certo? Então, beleza. Feito isso, agora eu vou dar um yarn.dev. E agora sim, sem nenhuma exceção e sem nenhum erro apresentado. Então, a gente já conseguiu conectar com sucesso lá no nosso MongoDB Atlas, no nosso cluster, tá? E na nossa collection curso JavaScript, beleza? Então, nas próximas aulas, a gente vai criar todo o modelo de dados para conseguir interagir com esse cluster e com essa collection que a gente criou. Achei interessante trazer esse probleminha aqui para vocês, apesar que vocês não vão enfrentar isso, porém, no decorrer desse curso, com o passar do tempo, talvez seja apresentado algum novo erro para vocês.
isso a gente está suscetível, né? Então é interessante que vocês tenham essa visão para conseguir também caminhar com as próprias pernas de vocês. Eu não esperava esse erro aconteceu, fui atrás da solução, inclusive vou apresentar aqui para vocês um fórum onde eu estava vendo esse erro aqui, então eu peguei o erro, coloquei, pesquisei e consegui já encontrar a solução de maneira rápida. Tá? Então é interessante que a gente tenha essa flexibilidade para lidar no ambiente de desenvolvimento, tá certo? Então vamos só conferir se a gente conseguiu verificar todos os tópicos preparados para essa aula, explicar os benefícios do banco NoSQL, ok? Criar conta no MongoDB Atlas, ok? Apresentar as limitações do MongoDB Atlas, show, tem um limite ali de 500 megas, né? Que é mais do que suficiente para o nosso caso. Criar e configurar o banco de dados, conectar a aplicação ao banco criado, tá certo? E aqui a gente tem, pessoal, algumas referências que eu utilizei também, que eu achei interessante a gente compartilhar, referências lá do pessoal da Rocket City, inclusive, tá? Então aqui tem um vídeo que ele ensina aqui como fazer a conexão com API Node.js, com Express em Mongo. Nesse caso aqui ele não está utilizando TypeScript, mas esse vídeo aqui eu vi ele algum tempo atrás e ele me ajudou na concepção desse conteúdo. E aqui tem um vídeo lá no Instagram, de maneira muito rápida, ele explica como fazer a conexão com o MongoDB Atlas. Então, de certa maneira, esses dois conteúdos me ajudaram na construção dessa aula aqui, beleza? Após alguns desafios, após algumas pedras no caminho, a gente conseguiu concluir com sucesso essa aula. Peço que vocês me sigam lá no @devinvestidor no Instagram e se inscrevam aí no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, e comenta aí embaixo o que tu achou dessa aula, beleza? Até a próxima, beijo, tchau, tamo junto!